Olá, meus amigos. Vamos agora continuar com a nossa análise do livro escrito pelo Guru, os livros e os adendos. Ele escreveu um livro, Universo em Desencanto, e escreveu os adendos. Eu apelidei de Bíblia, porque aquilo não é um universo em desencanto, aquilo é uma charlatanice. Mas nós vamos chegar lá. Eu vou aproveitar para alertar um mocinho lá da Gurulete, não sei nem o nome dele. Eu sei, mas não quero falar. Dá um sabor ruim na boca quando se fala o nome desse pessoal. Ele, há pouco tempo atrás, ele foi entrevistado num programa bom, com temas pertinentes à cultura racional, inclusive. Flávio Vale, se não me engano, uma live do Flávio Vale, com 5.000 assinantes, quer dizer, uma oportunidade maravilhosa para fazer uma boa divulgação, explicar ao povo o que é cultura racional. No entanto, ele falou uma sequência de besteira. Nada que ele falou é cultura racional. Quando muito, ele repetiu a maioria dos textos, repetidos, sem interpretação, sem reflexão, sem explicação, sem pedagogia. Quem ouve, quem assiste, não vai entender. Até quem lê não entende. Eu fiquei perdido em muitas coisas. Até porque o racional nos esclarece que o redígio da obra, ou seja, a forma que ele dita, a pedagogia por ele aplicada, é de uma forma totalmente diferente da nossa. Por quê? Porque ele dita um assunto, um trecho de um assunto, depois muda para o trecho de outro assunto, depois muda para o trecho de outro assunto, depois muda para o trecho de outro assunto, volta para o primeiro assunto. Quer dizer, é de uma forma tão inteligente que quando você chega no final do livro, do volume, é que você vai entender. Você vai ver que a coisa fica redondinha, é uma perfeição. Ele foi repetindo. Quem nunca leu não vai entender. Quem não lê o livro inteiro, para depois completar, refletir e analisar, interpretar, também não vai entender. Então, o que ele fez? Ele simplesmente repetiu. Falou um monte de asneira, um monte de coisas erradas. E eu critiquei ele. Critiquei e critico. Aí ele veio querer criticar o vídeo anterior, dessa sequência que eu estou fazendo. Mas eu não vou debater, não. Sabe por que eu não vou debater? Eu estou num pedestal em que eu estou no último degrau para ingressar na intelectualidade. E ele está no primeiro degrau para sair da imbecilidade. Então não existe nível de debate entre eu e ele. E nem eu, o Gurulete. Eu tenho 3 faculdades. Eu sou doutor, que eu tenho doutorado em processo civil. Eu sou mestre, que eu tenho mestrado em direito civil. Já dei aula. Tenho mais de 50 cursos de pós-graduação. Então é um nível muito grande. Tenho uma biblioteca que eu tenho quase 3.000 livros lidos. É muito grande a diferença. Então eu não vou descer da onde eu estou para debater com ele, porque eu estou lá, que quem me colocou lá foi o Sr. Manuel. Eu não canso de repetir e tenho satisfação e orgulho de repetir. Conheci o Sr. Manuel aos 16 anos, semi-analfabeto. Estava no 2º ano primário. Ele é que me botou para ir estudar, me botou para aprender as coisas, terminar meus cursos, e eu peguei gosto e fui fazendo uma faculdade atrás da outra.
Então não tem como eu debater com esses guruletes. Eu não vou me desprestigiar, me diminuir para poder dar resposta a quem não sabe nem falar. Entendeu? Então, não tem resposta. O pessoal que falou na internet, eu não vi fazer um elogio a ele. Só falou besteira e coisas erradas, que é notório lá no Gurulete. Não, e tem o seguinte, se eles seguem isso aqui, feito pelo Guru, essa Bíblia do Guru, eles não podem falar nada correto, só pode falar besteira, coisas erradas, entendeu? Então não tem resposta. Meus amigos, hoje, quanto mais eu analiso isso aqui para poder fazer o vídeo com vocês, trazendo as notícias dessa Bíblia para vocês, mais eu fico estarrecido. Mas fico estarrecido de uma forma geral. Não é só contra os guruletes, não. Contra quem frequenta o retiro, quem faz parte de bandas. Eu fico estarrecido de uma forma global, geral, com todos os leitores do livro. Como é que pode uma pessoa ler o livro Universo de Desencanto e seguir essas coisas aqui? O que eu vou mostrar hoje para vocês é surpreendente. Vocês seguem, todo mundo, não é só os guruletes, seguem, aceitam e concordam, porque ninguém se levanta. Eu não vi uma voz se levantar contra essa falsificação do livro. Portanto, se ninguém se levantou, é porque estão de acordo, que quem cala consente. Esse negócio de não briga, isso é frouxidão, isso é covardia, isso é ignorância. É porque não sabe, aí não reclama. Porque o cara que não reclama está sendo enganado. Está sendo enganado. Ah, mas eu não compro livro, não vou no Guru, não precisa ir, não precisa ir a lugar nenhum. Você não vai, mas compra o livro dele, porque só tem na praça livro do Guru. Retiro, não tem mais livro, ninguém compra, não tem comprador de livro. As propagandas estão horríveis. Uma propaganda de mais de meio século, ninguém dá mais atenção. Ninguém compra o livro. Comentário é que aquela religião de branco, de maluco, que vende livro. É isso que falam. E vocês concordam com tudo isso. Eu estou estarrecido mais até com os leitores do que com o Guru. O Guru é um golpista. Ele está dando golpe. Cai no golpe quem quiser. Ele é igual essa turma de... Toda hora manda mensagenzinha no celular. Ah, o senhor ganhou isso aqui para pegar a pessoa. Cai quem quer. Quem dá a resposta cai no golpe e depois reclama. Então, eu estou abismado e ao mesmo tempo muito triste com o que estão fazendo com o livro do Universo de Desencanto. Estão desrespeitando o trabalho de Manuel Jacinto Coelho, estão desconsiderando o que ele nos trouxe, que é de uma maravilha extraordinária, por medo, por covardia ou por total ignorância. Não tem outra alternativa. Vocês querem ver? Vamos começar aqui. É coisa de cair o queixo. Olha só.
Olha só. Eu separei umas páginas aqui para ficar mais fácil manusear essa porcaria aqui. Ele, num adendozinho, aqui talvez não dê para você. Eu vou tentar mostrar para vocês. Vê se vocês veem aqui em cima. Tá vendo aqui? Esse adendo aqui é uma cópia que ele quis fazer um livro como o 8º volume do Histórico. Livro de perguntas e respostas. Sabe o que ele diz aqui no preâmbulo? Que ele responde todas as respostas orientado pelo racional superior. Quer dizer, ele era o supra-sumo. Depois de seu Manel, ele é o substituto. Hoje ele já está até acima. Orientado, quer dizer, o racional orientou ele a fazer isso aqui. Eu vou ler isso aqui para vocês. Eu quero que alguém, qualquer um de vocês, tenha a consciência de chegar e dizer: Edgar, isso aí está certo. Isso aí o pai João, o pai Guru, mandou fazer porque está certo. Eu quero saber se você tem coragem de dizer que o racional orientou isso aqui. Porque esses livros dele, olha só, vocês são tão bons que o Retiro não faz mais livro porque não vende. Ele faz o primeiro volume. De que forma? Vocês, guruletes, fazem doação para ele de papel, tinta e dinheiro. Ele manda todo esse material doado por vocês para a gráfica clandestina da Asclepíades. A Asclepíades edita lá não sei quantos mil livros, não sei quantas centenas de livros. Aí devolve lá para a Gurulândia, e na Gurulândia é vendido para vocês, guruletes, que doaram o material. Vocês doam o material para fazer livro, depois vocês mesmos compram o livro, para ir para a caravana distribuir de graça. Se alguém se interessar, vai lá procurar, vai para a Gurulândia. Sabe por quê? Porque essa primeira lição aqui tem todos os livros. Está aqui, ó. Atenção, vocês estão vendo? Ele retirou do livro. O que é essa lição? É a primeira lição do livro. O que diz? Que não há necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo, o conhecimento natural não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, sim, de cá de cima, do outro mundo, a planície racional. Quer dizer, não há necessidade de ir a lugar nenhum. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregação para pregar a imunização racional. Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo. A origem é racional. Então, não há necessidade de ir a lugar nenhum. Ele retirou isso. Por quê? Porque quem lê não fica sabendo dessa advertência aqui, dessa orientação aqui. Ele não precisa isso, ele lê na sua casa. Ele retirou. Aí a pessoa, vamos lá, as pessoas adquirem esse livro, recebem esse livro como se fosse uma mensagem religiosa,
a maioria está com problemas de saúde, problema financeiro, problema de emprego, problema de família. Então vão em busca de um alento, de uma solução para os problemas dela. Se resolve em casa, eu vou ficar em casa dentro, mas aí vai para lá. Para ir lá é o maior segredo. Tem um amigo meu policial que foi lá. Nós ligamos. A irmã dele que atende. Ligamos para lá, a irmã faz uma espécie de um questionário e diz que o João vai examinar com a natureza. Ela começa mentindo. E depois dá o retorno. Eu liguei dizendo que eu era um comerciário, trabalhava no comércio, era balconista. Pessoa simples. Meu amigo ligou dizendo que era um empresário, que tinha uma indústria. Eu liguei e ele ligou na mesma hora. Uns 3 dias depois ligaram para ele ir. Para mim não ligaram até hoje. Como é que ele foi? Eles não dão endereço. Quem se escolhe é porque tem medo de alguma coisa. Eles não dão endereço. Eles passam para você um telefone. Se você for de avião chegar no aeroporto, ou se for de ônibus chegar na rodoviária, você liga para aquele número. É de uma moça que tem um táxi. Aí ela vai te buscar no táxi, que ela já sabe o nome, porque já foi acertado pelo telefone o dia que ele ia. Aí levam ele para uma pousada lá na Gorulândia. Ele vai ficar lá porque o João vai examinar com a natureza a situação dele. Depois de vários dias, 2 ou 3 dias, hospedado, pagando diária de hotel 5 estrelas, ele é atendido pelo João. Aí o João examina, anota, depois diz que vai dar o parecer, que vai ao mundo racional ver a situação dele. No final, veio a conta, 25 mil de diária, de alimentação, de consulta, de chá, de erva que deram, 25 mil. Ele deu o cheque, só quando chegou na esquina, mandou sustar o cheque. Ele deve saber até quem é, porque eu já estou falando. Foi uma pessoa que deu um cheque de 25 mil e sustou. Que nem otário. Ele só foi lá fazer uma pesquisa para mim. Quer dizer, é esse o Deus de vocês. É esse o Deus que a moça diz que não precisa, é desnecessário denunciar essas falcatruas na cultura racional. Para defender, proteger o guru dela. Isso é o que vocês estão criando. Mas o velho alertou, o velho era um sábio. Ele mesmo, as últimas palavras dele praticamente foram essas. Trabalhei tanto, fiz muitos livros e não entenderam nada. Não entenderam nada e não entendem ainda. Principalmente esses que tomam conhecimento dessas pouca vergonha do que estão fazendo com o livro, com a obra, e não esboçam uma reação. Ninguém reclama, ninguém fala nada. Por quê? Porque estão gostando. Mas vamos lá o que interessa. Então, esse texto aqui que ele foi, esse pedaço aqui que ele diz que foi orientado pelo racional superior, tem umas perguntinhas e ele responde. Eu vou ler para vocês. Se preparem para rir ou para chorar. Ele pergunta aqui. Pergunta se a natureza usa determinados aparelhos. Ele diz que sim. Aí pergunta, a natureza deixou de passar por tudo? Deixou a pessoa passar por muita coisa? Sim.
Aí vem e diz, você tem que sentir, que a pessoa pergunta, então depois que fala livre, se afasta. Ele diz, não. Ele diz, você tem que sentir. Se você não sentir e está em dúvida, você dá uma desculpa e dispensa. E sai de perto, porque senão fica bicharada, ou Exus, ele chama de Exu. Ficam ali te xingando, os Exus ficam xingando você. Aí, deixa eu separar aqui, que está mais fácil de segurar. Aí. Diz que somente a mãe pode ter pena dos filhos. A mãe natural, não é a mãe genitora que gerou, não. Só ela, só a mãe natural que pode ter pena. Por quê? Porque ele tem contato com a mãe natural e resolve os casos. Se a mãe não tem pena, se alguém se meter a ter pena, divide a dívida. Quer dizer, se o cara está na linguagem comum, porque ele confunde tudo, eu vou traduzir. Se a pessoa está com um problema sério e não atender ao que a mãe natural que ele consulta, a pessoa, se alguém for ajudar essa pessoa, fica com problema também. Perguntar aqui para ele. Por que existem pobres, mendigos e famintos? Por que a mãe natural quer, a natureza quer que seja assim? Porque ela, como dona de seus feitos, tem tudo de sobra para dar a todos. Aí pergunta. Aí ele dá a explicação. Estávamos conversando sobre o corpo fluido que deu origem, no início, aos corpos dos animais racionais. Queria explicação a respeito. Primeiro, tem que entender que fluido não é energia. Energia não é fluido. Fluido racional, fluido eletromagnético, por se tratar de invisível. Aqui ele diz que o fluido é invisível. Depois ele vai falar que é matéria. Fluido, então, no início, as virtudes dos racionais, que estão nas 7 partes, as virtudes estão nas 7 partes. Quando o livro é claro e diz, no primeiro volume, os racionais começaram a queda, começou a perder as virtudes que se reuniram no Sol. Então, as virtudes que o racional ensina e é a realidade, as virtudes dos seres racionais se reuniram e deram origem ao Sol, que é o Sol universal. Sol universal. Esse Sol universal é formado pelas virtudes. Então ele diz aqui que as virtudes dos racionais que estão nas 7 partes. Essas virtudes ou essas partículas, é virtude ou é partícula? Partícula é uma coisa, virtude é outra. Tanto que existem partículas virtuosas e partículas deformadas. Primeiro, os seres humanos que foram os monstrinhos, aí então foi só a partida. Ficou nas 7 partes as nossas partículas. A nossa partícula ficou, diz que ficou, não é ficaram, não, é ficou. Estou lendo como ele, então você se prepare aí, quem conhece o português vai ficar estarrecido. Aí ele diz aqui, olha só que coisa. Por causa da deformação, então, quando a pessoa morre, aqui diz que a pessoa morre, o corpo se transforma em micróbio. Esses micróbios são bichos. Começam a comer o corpo. Formam ali e saem comendo o que encontram pela frente. Então ninguém pode ir mais a cemitério.
Porque todas as pessoas mortas, os micróbios estão comendo o corpo e comem tudo que achar pela frente. Se tiver alguém lá no cemitério, um coveiro, ou alguém lá rendendo homenagem a algum ente querido, que já falecido, vai ser comido pelos micróbios. Ai, meu Deus. Formam ali, começam a comer o corpo, formam ali e saem comendo o que encontram pela frente. Transforma em micróbios e já sai comendo. Aí os micróbios se transformam em vírus visíveis. Esses vírus visíveis começam a se alimentar do mau cheiro, depois em vírus invisíveis e depois em energia. Quer dizer, é vírus, é energia ou é matéria? Como é que vocês acreditam nisso, meu Deus? Quando chega em energia, não tem força para voltar para o seu estado natural, quando chega em energia, por causa das partículas que estão nas 7 partes. Aí empurra novamente para a Terra, para nascer, empurra para nascer. O cara não tem força para voltar, eles empurram. A natureza natural empurra. Sei lá o que ele fala aqui. Então fica esse ciclo. Vinha na Terra, voltava para o espaço, vinha na Terra, voltava para o espaço. Quer dizer que enfiar na Terra é voltar para o espaço. A vantagem de quem desenvolve o raciocínio, ele diz aqui, a vantagem de quem desenvolve o raciocínio é podemos voltar como planície. Ele diz que os racionais se transformaram em planície. Não foi a planície que desceu, não. Eles é que se transformaram durante a queda em planície, é isso que ele diz. O racional diz, uma parte da planície que desceu, junto com os racionais que estavam progredindo sobre ela. Mas ele diz que os seres racionais deram origem à planície. Mas em condições de ser, poder voltar como planície, mas em condições de ser um habitante do mundo racional. Justamente em condições de um habitante. Nós estamos desenvolvendo o raciocínio, é como se estivéssemos lá na planície, como planície, esperando a hora de ser habitante. Até na planície racional, ele fala como se estivesse lá. Lá na planície racional, ele diz que a planície fica esperando a hora de virar habitante. E essa planície ainda não acabou até hoje, depois de tantos milhões de anos. Está virando habitante. Segundo ele, os habitantes são feitos, como eu falei no vídeo anterior, são feitos pelo racional superior, em pacote, em remessa. Aí, aqui precisa de habitante, aí o racional manda uma remessa, depois manda outra remessa. Que isso? É o que vocês seguem. Nós estamos desenvolvendo o raciocínio, é como se estivéssemos lá na planície. Nós, como se estivéssemos lá na planície. Estamos lendo como planície, esperando a hora de ser um habitante. Quer dizer, o habitante está lendo na planície, eu estou no planeta Terra dentro do universo, para esperar a hora de virar habitante. E depois planície. Dá para vocês entenderem? Eu não entendo, não. Eu passo para vocês. Vocês que quebram a cabeça aí com o professor de vocês. Ele diz que, na época do alfabeto de astrologia, a pessoa chegava a hora de morrer e morria. Eu queria ver chegar a hora de morrer e não morrer. É isso que vale. Chegava a hora de morrer e morria. Não via nada. Era como se fosse um sono. A pessoa adormecia
E quando a pessoa acordava, depois de morto, estava no espaço, como energia. Não via nada, nem sentia nada. Como é hoje a morte. Diz que a morte é assim. Quando acorda, está no espaço. Naquela época, quando eles acordavam, estavam no espaço. Passaram por toda essa transformação esperando já a volta. Depois que desenvolve o raciocínio, por causa da glândula pineal, o que você desenvolve o raciocínio, você fica aqui. Você não vai ter um prolongamento dos anos de vida, porque você é um corpo de matéria ligada a uma energia pura, limpa e perfeita, depois dos 100% do raciocínio desenvolvido. Então você vai se conservar, as impurezas do corpo têm dificuldade de destruir o corpo. Olha só, a pureza do corpo tem dificuldade de destruir o corpo de quem está imunizado. Que corpo? Aonde que ele leu isso no livro? Aonde que o racional superior ia orientar uma asneira dessa? Mas aí vai do tempo. Você vai viver aquele tempo, depois você tem que voltar ao seu estado natural. Só que você está vendo porque você está ligado à vida eterna. Você está como se fosse um habitante do mundo racional. Como se fosse um habitante do mundo, aqui na Terra. Você está acompanhando todo o progresso racional daqui da Terra. Você está ligado a todos eles, então você já é um deles. E não está perdendo tempo. Você está aqui na matéria, mas não está perdendo tempo. Porque o progresso racional está a todo vapor, lá. E nós estamos aqui embaixo perdendo tempo. Está perdendo tempo ou não está perdendo tempo? Só perde tempo quem está num lugar em que ele pode sair. Se a pessoa, eu estou aqui falando, se eu estivesse perdendo tempo, eu não quisesse perder mais tempo, eu saía. Ele diz que só fica no espaço perdendo tempo. Então fica lá porque quer. Ele diz que é simplesmente o racional superior vai pegar aquela parte que lhe toca e vai fazer um habitante daquela parte. E você está vendo tudo. E depois que te faz, ele não vai mais te dar vida, porque você já ganhou vida. Não tem lógica, não tem nexo, não tem coordenação. São palavras esparsas de quem é analfabeto. Mas é o guru de vocês. Então, é necessário ficar calado. Não pode desmascarar essa charlatanice, não. Porque os guruletes acham que não. Quer dizer, eles são mais burros do que a ignorância. Que aturam isso, são enganados e querem que mantenham isso. Está apitando aqui atrás? Deixa eu ligar aqui para você. Estou ligando o computador, porque se eu precisar consultar alguma coisa, eu já estou com ele ligado. Mas continuando. Formação da Lua, das estrelas e dos planetas. Ele diz o seguinte. Vocês gostariam de saber qual a diferença da formação da Lua, das estrelas e dos planetas? A Lua iniciou, a resposta dele, a formação da Lua. A Lua iniciou com o corpo carbono. Com a formação do Sol, ele soltou um corpo carbono. O Sol soltou um corpo carbono. Esse corpo carbono ficou um ponto no espaço.
e nesse ponto foi acumulando as virtudes da planície e da resina. A resina não tinha virtude, seu idiota. O racional mesmo fala, a resina foi com o aquecimento da planície, o sol aquecendo a planície, saiu uma resina. Aí ele vem dizer que a Lua tem as virtudes da resina e da planície. Acumulou nesse ponto do espaço, acumulou as virtudes e formou a Lua sem influência, sem os quartos. Então a Lua estava pronta. Aí sim, em época diferente, já não era mais planície e nem resina, e sim água e terra. Pior ainda, a água tem virtude, terra tem outras virtudes, não virtudes racionais. A água tem a virtude de saciar a tua sede. Mas não é a virtude racional que os racionais perderam, que é outras. Que a pessoa decente, pessoa correta, pessoa moral, é uma pessoa virtuosa, tem virtude. Ele, esse charlatão, bandido, enganador, falsário, não tem virtude nenhuma. Senão não seria isso. Se fosse, seria uma pessoa decente, honesta, correta. Isso é que é virtude. Vocês leem, virtude não sabe nem o que é, sai repetindo. Que nem esse que quis me criticar, quis analisar, fazer crítica ao meu vídeo, ficou falando lá na live do Flávio. Falou e não disse nada, ainda inventou mentira. Eu me lembro de uma que ele falou que a música, Um Dia de Domingo, foi feita pelo Tim Maia para homenagear seu Manuel. Quando a música Um Dia de Domingo nunca foi feita pelo Tim Maia, os compositores foram o Sullivan, que compôs, e ele gravou com a Gal Costa depois que ele saiu do Retiro. Do Retiro não, de Belford Roxo. Depois que ele parou de ler. Aí ele veio dizer que, quer dizer, inventa, mente, vai para a televisão falar mentira. Cultura nacional é verdade. Se você vai para um lugar público falar de cultura nacional com mentira, você é outro do nível desse charlatão. Mas vamos continuar. Aí ele diz aqui, que enquanto a Lua estava sendo feita, as virtudes da... tem que rir. As virtudes da deformação. Onde é que deformação tem virtude, meu Deus? Se está deformada é porque não tem virtude nenhuma. Quem tem virtude não é deformado. Nem isso eles sabem. Mas não é necessário orientar, não. Segundo a senhorinha lá. Ela e a maioria dos guruletes. Então, veja, as virtudes da deformação foram acumulando na Lua. Foi aparecendo aquele filetinho de luminosidade. E foi enchendo até ficar cheio. E as outras virtudes da deformação foram passando por ali. E foram formando as estrelas. E a mesma luminosidade das estrelas com os quartos da Lua. Quer dizer, as estrelas têm os mesmos 4 quartos da Lua. Você sabe, Iberson, por que a Lua tem 4 quartos? Primeiro, você está falando dessa Lua aí. Essa Lua aqui, que a gente vê de noite. O racional não fala dessa Lua aí. Se vocês lessem, estudassem a obra, e lessem a obra, vocês iam ver que na última lição do orelhão, do amarelo orelhão, o racional explica claramente que usou o nosso sistema solar como mero ponto intuitivo para nos mostrar como foram feitos os planetas, como foram feitas
a Lua, como foram criados os astros, as estrelas no universo. Ele mostra como foi formado o universo e como foram formados os astros que existem dentro do universo. Não, a Lua é um campo, seu idiota, não é um astro. A Lua é um campo. E ela aparece 4 vezes porque o processo de rotação dela é oposto ao processo de translação. O processo de translação leva 1 ano. E o processo de rotação leva 1 dia. Então, por isso que nós só conseguimos ver um lado da Lua, porque na formação ela vai formando e girando em torno da Terra. Então aqui é a Terra, aqui é a Lua, a frente da Lua. Se ela vai virando, você vê que de frente para a Lua só tem a parte da Terra, e no entanto ela deu um giro em torno dela, rotação. Isso é a Lua astro, não a Lua que o racional se refere. Por isso vocês não sabem nada de cultura racional. Porque vocês não estudam, não refletem, não questionam. Essa lição, a última lição, que está no orelhão, ela aconteceu pelo seguinte. Um homem culto, um professor de ciência, de astrofísica, da UF, da Universidade Federal Fluminense, professor Gaspar. Quando saiu o orelhão, quando ele começou a ler o orelhão, eu estava lá, eu vi. E era meu amigo, gostava de mim. O professor Gaspar questionou o seu Manel. Seu Manel, essa lição aqui, a lição era o movimento do Sol e da Lua, que tem dentro do orelhão. Ele falou, esses movimentos aqui não estão certos. Não estão certos. Tá, o racional que ditou. Então não tá. Gerou uma polêmica. Uma polêmica com respeito. Que o pessoal tem até medo de polemizar. Polemizar é brigar, é lutar, é combater, polemizar. Eles acham que quando eu falo em luta, lutar, defender, brigar pela obra, é sair na porrada. O pessoal que não tem cabeça para separar as orelhas. Senão a orelha era grudada uma na outra. O professor Gaspar questionou o seu Manel e ficou aquele embate. Um dia nós chegamos lá, o velho reuniu todo mundo e falou assim, olha, eu quero que vocês tenham o professor Gaspar como modelo, como exemplo. O racional falou, ditou, como ele vê, como ele tem o universo. Ele não se perdeu com pequenos detalhes, que é o sistema solar, o planeta Terra, o satélite Lua. Então, o racional veio hoje e ditou uma mensagem e falou que o professor Gaspar está com a razão. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, da ciência do homem, essa Lua é um satélite. Esse Sol é uma estrela. Dentro da ciência do homem, está certo? Na ciência racional, no conhecimento racional, na sabedoria racional, o Sol é outro. Está além do universo, gira em torno do universo. A Lua é um campo energético. E ele ditou uma mensagem. O racional ditou a mensagem e mandou incluir no final do orelhão. O seu Manel mandou recolher todos os orelhões que existiam nas livrarias e mandou incluir essa lição. E ele começa falando que o mundo racional usou o nosso sistema solar como um mero ponto intuitivo para que a gente possa entender os movimentos do Sol e da Lua. E ele fala aqui como se fosse a Lua, esse planeta, esse astro que está aí, esse satélite, que daqui a pouco a ciência já está anunciando, dentro em breve,
já está a caminho, um em direção, um outro satélite, vai ficar em torno da Lua, em torno da Terra, 2 luas. Júpiter tem mais de 80 luas. Júpiter. Saturno tem mais de 60 luas. Então, que lua que tu está falando, idiota? Não sabe nada. É esse aí que vocês seguem, que vocês defendem com o silêncio de vocês, que vocês permitem que o povo seja enganado com o nome da cultura racional, que vocês permitem, não defendem essa obra. Aí depois vem gratidão. Eu vejo toda hora na internet, gratidão, gratidão, gratidão. Que gratidão? Vocês só ingratos, não gratos. Estou indignado. Indignado. Mas com... Ele é um golpista. Mas com vocês que defendem o golpista. Mas vamos lá. A formação da Lua, das estrelas, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber qual a diferença na formação da Lua, das estrelas. Eu já li isso. Agora vem coisa boa aqui. Vou precisar mudar o óculos. Ele diz que o foco de luz racional, com o tempo, foco de luz racional, não foram as virtudes, não. Que o livro fala as virtudes. Ele leu o livro, mas ele embaralhou tudo, porque não entendeu nada, e fez um outro livro, usando o nome do Racional Superior, Universo de Desencanto, Cultura Racional. Ele usou os assuntos e escreveu essas saladas que ninguém entende, que modifica toda a cultura racional. Então ele diz que o foco de luz, com o tempo, foi se transformando em quentura. O foco foi se transformando em quentura. Quentura é o quê? É uma coisa material ou uma coisa imaterial? Mas foi se transformando em quentura. Começou a esquentar esse foco de luz e formou o Sol. E as outras virtudes racionais ficaram espalhadas pelo espaço. Ai, meu Deus do céu! Mais tarde, com a deformação já bem adiantada, e também tudo que ia saindo da Terra, poeira, fumaça, tudo isso, aí vai acumulando nos planetas. Lá em cima também. E mais com as virtudes da deformação. Aí vai compactando. Então, todo esse material que se vê através de lunetas imensas, os planetas, mas esse material que forma os planetas é da Terra. Por isso a ciência fica aí se lapidando. Olha, quem é ele para falar em ciência, analfabeto dele? E com relação ao planeta, o planeta que o racional se refere são seres racionais que habitam uma área entre os... Está no livro isso. Eu não invento, não. Eu interpreto o que está no livro para poder transmitir. Enquanto eu não entender, eu não falo. Para não confundir, não ensinar, não transmitir errado. Ensinar, eu não ensino nada a ninguém. Para não falar errado, eu fico calado. Até interpretar e ver uma lógica. Eu estou há 60 anos querendo descobrir qual foi o progresso e qual foi a desobediência e a rebeldia que nós praticamos. Há 60 anos eu questiono. Descobri agora. Eu estou muito feliz. Mas não vou falar. Porque é muito vago. O racional ensinado. Foram progredir por conta própria numa parte da planície. Foram advertidos para não progredir.
desobedeceram, foram advertidos, praticaram uma rebeldia, aí houve a queda. Mas que progresso era esse? Eu não achava no livro. Que desobediência foi essa? Eu não achava no livro. Nos 21, porque eles falam que eu só leio os 21, não leio fascículo. Primeiro que fascículo para mim não é livro. Segundo, eu li antes de todos vocês, seus idiotas, que toda vez que saía um fascículo, o velho me dava um. Aí, Edgar, saiu o fascículo número tal. Aí, Edgar. E eu, em respeito e consideração a ele, eu lia. Porque eu não sinto necessidade de consultar fascículo para poder entender a obra. A obra são 21, os fascículos é que esse monte de fascículo aí. O outro idiota veio dizer que eu falei que participei do primeiro volume da réplica, o fascículo. Eu não participei não, idiota. O senhor Manel chegou para todos o pessoal que era oriundo do Retiro, que já tinham lido a obra inteira, como se fosse uma prova. Deu uma folha de papel, um papelzinho com assunto, e mandou que nós escrevemos. O que eu escrevi não foi aproveitado não, foi jogado fora. Mas eu participei de acreditar na presença e saber que quem escreveu o primeiro volume da réplica foram os estudantes. E todos os fascículos. E fascículo, quem escreve não é o autor não pode escrever, isso é uma regra internacional. E o racional respeita a regra internacional. Vocês não sabem nada. Vocês sabem apoiar a ignorância, a estupidez, o golpe, o charlatão. É isso que vocês sabem. Tem medo dele. Racional não briga. Aí depois vem gratidão, gratidão. Gratidão de quê? Vocês são ingratos. Vão pegar a cultura nacional para ganhar bens, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não vai ficar não, porque a cultura nacional te ensina outra coisa muito maior do que isso. Te ensina a você ter o conhecimento necessário para ter a sabedoria que está dentro de você, e quando você aciona essa sabedoria, você tem resposta para tudo. Aí você vive sem problema. Você vive sem problemas, você responde a todos os problemas, resolve todos os problemas, porque você tem resposta dentro de nós. A cultura veio fazer a gente botar isso para fora. Aí vocês vão procurar mulher, carro, emprego, dinheiro. Sei o que vocês estão fazendo com o livro na mão. Eu acabo até agindo errado, porque o meu dever, não é obrigação não, é dever. O racional não obriga ninguém, porque ele não é incoerente que nem vocês. Se o racional vem te trazer a liberdade e a verdade, ele não pode te obrigar. Você é que tem que descobrir o seu dever, saber o que você tem que fazer. E eu tenho o dever de divulgar o livro, fazer a pessoa ler. Mas esse leitor dá vontade de tacar o livro em cima deles. Principalmente quando eles ficam calados diante disso. O povo, são 8 bilhões e meio de pessoas que existem na Terra. Se nós temos uma obra para salvar esses 8 bilhões e meio de pessoas, e essa obra está toda deformada, toda destruída, eu fico calado, eu sou assassino de 8 bilhões de pessoas. Vocês não pensam nisso. Mas aí o habitante no mundo racional vem junto com a formação da pessoa. Ele diz aqui, a formação dos seres. Ele diz que o habitante do mundo racional vem junto com o espermatozoide. Vem como? De mão dada, caminhando. Esse espermatozoide, como ele falou na mensagem anterior, no último vídeo eu comentei, são numerados.
Eu queria saber qual foi o número do meu espermatozoide. Meu não, do meu pai. Queria saber qual era o número. São 500 milhões numa ejaculação. A média, a média. Então, tem todos esses têm número. Olha o que esse cara fala e vocês aprovam. Então ele diz, o habitante vem junto com o espermatozoide. O habitante que entrou na planície, o espermatozoide é o habitante que entrou na planície. Quando é determinado para nascer, ele vem junto. Ele vem junto. São 3 energias. Eu estou tentando ler de uma forma que vocês entendam, porque eu lendo aqui não estou entendendo, não. Já li várias vezes e não entendo. Não dá para entender. Analfabeto escrevendo é difícil de entender. São 3 energias. A energia racional faz a glândula pineal. E a energia eletromagnética são 3 energias. Já falou em 2. Isso quando é determinado para nascer. Quando não é, não tem energia nenhuma. Aí vem as três energias. Olha que confusão que ele faz. E tem gente que bate palma. E vem bater com a cabeça na parede. Aí vem as 3 energias, se materializam no espermatozoide. Daí cada uma vai fazer suas peças. Cada energia vai fazer suas peças. A energia racional, que é um corpo de energia racional, dá causa à máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Aí ele faz a glândula pineal. Aí as outras 2 energias fazem o cérebro cobrindo a glândula pineal. Faz o cérebro cobrindo a glândula, faz a cabeça da pessoa e vem fazendo a espinha. Não é como fluido, não é cor fluídico, é energia racional, a energia racional dá causa à máquina do raciocínio. Esse é um habitante do mundo racional. Quer dizer, ele diz que as 3 energias se materializam no espermatozoide. O espermatozoide, ele é formado pelos hormônios sexuais. É formação do próprio corpo. Ele está falando no corpo. E está inventando o que o corpo forma e está dizendo que foi as 3 energias que fez. É essa a dedução, essa estapafúrdia de explicação dele. O que ele fala mais aqui? Vocês achavam que fosse habitante do mundo racional que entrou pela planície, corpo fluídico e máquina do raciocínio? Não. A máquina do raciocínio é a glândula pineal. A glândula pineal, sabe quem é? É a máquina do raciocínio. É o órgão de comunicação com o mundo racional. O habitante do mundo racional é uma energia que dá... É energia agora, não é mais matéria. O habitante do mundo racional é uma energia que dá causa à glândula pineal. Ele se materializa na glândula pineal. Então ele formou a glândula pineal. Aí depois de formada, quer dizer, ele se transformou aí, de uma energia racional, se transformou em um órgão de matéria. Esse órgão de matéria vai servir para quê? Para você se comunicar com o mundo racional. É a glândula pineal. Só quem fez essa glândula pineal foi um habitante do mundo racional quem fez a glândula pineal. E colocou na cabeça de alguém. Então, cada ser humano tem a glândula pineal, que foi o habitante que fez e colocou na cabeça.
É a glândula pineal. Só que quem fez essa glândula pineal foi um habitante do mundo racional. Só que ele fez e ficou embutido dentro. Ele é um habitante do mundo. Ficou dentro da glândula pineal. Ficou preso, não pode sair. Ele só vai sair assim conforme você vai lendo. Cada vez que você vai lendo, você vai desmaterializando ele. Porque quando a pessoa morre, ele sai de lá de dentro, mas ele destrói a glândula pineal. Que é isso, meu Deus? Agora eu pergunto. Vocês repetem isso, eu estou cansado de ler. Que o habitante, que a glândula pineal é o habitante do mundo racional materializado como máquina do pensamento, máquina do raciocínio, mais ou menos assim, no ser humano. E nos animais, todo animal carnívoro, raros animais não tem, todos têm glândula pineal. Então, o ser do mundo racional vai se materializar no cérebro de um animal irracional, de um cachorro, de um bode, de uma vaca. Vai se materializar como glândula pineal na cabeça, um ser do mundo racional. Vocês têm que entender o que o senhor Manel fala, o que o racional ensina. Vocês têm que refletir para saber o que é a glândula pineal. Vocês não refletem, vocês não interpretam, aí ficam dando valor a esse mentiroso que diz que uma estupidez dessa ele escreve orientado pelo racional superior. Depois ele vem aqui com outra conversa. Então a leitura é como um alimento. Cada vez que lê mais, vai ficando mais forte, porque ele está se alimentando da energia racional. Então ele está desmaterializando, até ele se desmaterializar completamente. Aí dá um estalo de ligação, porque desligou de você e automaticamente você se ligou ao mundo racional. Que isso? Onde é que você leram isso na obra? Eu nunca li. Aí dá um estalo, é o estalo da ligação. E a máquina do raciocínio se liga ao mundo racional, aí o habitante agradece a pessoa, a persistência da leitura. Oh, meu Deus do céu. Aí diz aqui que o habitante pega e faz o racional superior pega esse material e faz o habitante. E o racional superior que faz. Racional superior, todo ser que habita, que vive no mundo racional, é puro, limpo e perfeito, é um racional superior a nós. Então não existe um racional superior. Nem isso vocês perceberam? Daqui da Terra, você acompanha todo o progresso do mundo racional. Você conversa com o racional superior. Eu nunca conversei, eu levei foi um tapa. Porque fui fumar na gravação. Ouvi a gravação do racional ditando mensagem, eu tomei foi uma bolacha. Mas ele fala comigo, mas não assim como nós estamos falando. Ele fala através da sabedoria. É você refletir e descobrir o saber que está naquela leitura. É ele te ensinando. Aí ele ensina aqui como é que o racional faz o habitante do mundo racional. Ele disse que quando a pessoa usando, aí você vai ter o prolongamento dos anos de vida.
que quando você conversa com o racional superior, ele diz que você vai ter prolongamento dos anos de vida. Aí você vai passar aquele período longo, mas como se você estivesse no mundo racional, até chegar o dia de voltar. Aí, quando chega o dia de voltar, você é avisado. Olha, tal dia você vai voltar. Aí, quando chegar aquele dia, você vai se transformar. Só que você está vendo, você vai ver o seu corpo e se transforma, porque você não morre mais, porque você já está ligado à vida eterna. Você está vendo seu corpo transformado, passando por todas as transformações, até chegar a ser planície racional novamente. Quando o racional superior faz um habitante lá no mundo racional, ele pega a massa cósmica, que é a planície, e faz um habitante. Aí ele dá vida. Então, dali em diante, aquela vida nunca se acaba. Oh, mas não morre? Ele diz que morre. Você aqui embaixo, nós éramos planícies, nós não éramos nenhum habitante. Nós éramos planícies. Então, você está aí. Chegando aí, você desenvolveu o raciocínio. É a mesma coisa que o racional superior te desse vida lá no mundo racional. Lá no mundo racional, ninguém sabia nada disso. Nada disso poderia acontecer. Porque eles estavam com muita frequência em cima da planície. Então, lá no mundo racional, ele já projetou a máquina humana. Sabia que o ser iria descer, iria perder a virtude. Tinha que vir... Meus amigos, eu vou dar uma parada. Só vou ler mais esse aqui. O que é dose. É dose tomar o tempo de vocês e perder... eu não estou perdendo tempo porque eu estou denunciando a cafajestade. Essa cafajestade tem que acabar. Ou vocês serão responsabilizados pela destruição desta humanidade. Todos vocês. O racional não briga. Não é brigar na porrada, não. É combater, é chamar atenção, é despertar o pobre coitado do inocente que não conhece nada, que se aproxima para ler essas merdas aqui e ficarem presos a essa estupidez. É necessário, sim. A explicação a explicação sobre a natureza é que a natureza são duas energias juntas. A natureza não é mulher, não é homem. É uma empresa. Quem são os sócios da natureza? E qual natureza que ele está falando? Ele não diz qual é. O racional fala em duas. Mas qual? O racional fala na natureza e no natural da natureza, que é a origem de tudo. E a natureza. O povo fica chamando essa natureza daqui, do universo, que é um campo energético, onde são formadas as vitaminas, as proteínas, as células, onde formam-se as células que vai dar origem ao ser humano na meiose e mitose, se dividindo, aumentando, duplicando. Essa natureza é um campo energético, que vocês chamam de mãe natureza, que de vez em quando vem aqui e destrói milhares, e vai destruir agora 2/3 da humanidade. Nunca vi mãe fazer isso. Mãe é o natural da natureza. Vocês não interpretam o livro. Agora ele diz que é uma natureza só. Então, essa natureza, essas duas energias, comandam as 7 partes. Comanda o Sol, a Lua, as estrelas, a água, tudo isso aí. Quem comanda é as duas energias. Aí dá-se o nome de natureza. Se ela é deformada, como tudo dentro do universo é, como é que ela comanda alguma coisa? Natureza, isso a gente que está se conhecendo agora, para o ser humano que não conhece, a natureza para eles é o Sol, a Lua, as estrelas, é a mata, os passarinhos. Isso daí não é natureza, isso são os componentes dela.
são feitos por ela, pelas duas energias. Então, a natureza são as duas energias que agem em conjunto. Energia é deformação. Um habitante do mundo racional é feito de massa cósmica racional. Um habitante do mundo racional não é energia, é um habitante. Ué, não era energia? É um habitante. Energia é deformação. Energia é deformação, é uma coisa deformada. No natural, lá no mundo racional, o habitante do mundo racional não é energia, ele é um habitante. Então, aqui na matéria não tem nada, não tem pureza para se fazer uma comparação, para entender o que é um corpo de um habitante do mundo racional. Se ele não é energia, ele só pode ser matéria. Veja a explicação dele. Só que esse habitante, ele saiu do mundo racional e entrou na parte da planície. Ele veio perdendo virtude. Depois que ele perdeu todas as virtudes, ele ficou uma energia que perdeu virtude. Só que essa energia é deformação, é deformada. Então, fala em energia racional eletromagnética, energia racional eletromagnética. Essa eu não conheço. Nunca li sobre energia racional eletromagnética. Para diferenciar uma da outra. Só que os habitantes do mundo racional não são energia, são o corpo de um habitante do mundo racional. E é o que então? É matéria? Não é energia, é matéria. Olha, eu vou parar aqui e prometo a vocês que na outra semana eu continuo. Eu continuo porque eu não sei se continuo, já me deu vontade de parar, porque vocês não merecem. Porque isso aqui é revoltante. Você pegar um texto desse, que é o guia, é o que serve, e mais, quem me deu isso é frequentador lá da Gurulândia. E ele me falou que todo mundo tem que comprar isso, e é cara a beça, ele vende até a prestação, roubando o povo com a mentira. Ele me falou isso. Todo mundo tem que comprar para ler, para seguir os ensinamentos do guru. Porque ele se diz orientado pelo racional superior. Se cultura racional, se o mundo racional, se o racional superior, se Deus, a voz suprema de outros mundos, não fosse justo, fosse mal, já tinha destruído esse cara. É que a força racional é justa. Ela compreende a ignorância, a estupidez, o analfabetismo desse povo. Então ela dá uma oportunidade atrás da outra para ser justo. Como é que eu posso julgar esse imbecil como um gênio se ele é um analfabeto? Estaria sendo injusto com os gênios. A natureza, o mundo racional age assim, Deus age assim. Deixa você, te dar todas as chances. Um dia vai acabar. E ele, para mim, quando acabar, ele nem matriz mais tem. Porque ele é charlatão, ele é criminoso. E não está longe de acabar, não. E a matriz dele foi destruída. Não nasce mais. Vai se misturar ao pó da planície. Ele fala tanto que é planície, vai se misturar ao pó da planície. Mas o que me causa mais espécie é quem está lendo o livro, só pode ser livro deturpado por ele, porque ele falsificou muitos livros. Então só pode ser livro deturpado por ele, que vocês leem e não conseguem entender. Então, semana que vem eu vou continuar com a análise dessas orientações que o racional superior deu para ele. Aí vocês vão ver. E ver se vocês parem com essa falsidade de ficar gratidão, pai, porque vocês não são gratos, vocês são ingratos. Vocês permitirem que isso venha a sair a público,
tomar conhecimento e ficar calado, vocês estão sendo ingratos. Gratidão é outra coisa. Não é isso que você está fazendo. Eu, enquanto viver, vão ter que me aturar. Não pode falar isso de cultura nacional. E eu tenho bagagem para discutir. Mas a minha bagagem cultural não interfere em nada. A minha bagagem cultural só tem valor aqui no campo material. Porque no campo cosmológico, a cultura racional, você desenvolve tudo. Porque tudo isso que eu sei, tudo isso que o Einstein sabia, tudo isso que Aristóteles sabia, que Sócrates sabia, tudo isso que os maiores gênios da humanidade sabiam, está dentro de todos nós. A cultura racional não vai te ensinar nada. Ela vai te dar as condições e a sabedoria necessária para você colocar todo esse saber para fora. Então não adianta, não precisa ter, que nem eu tenho, 3 faculdades, doutorado, mestrado, um monte de curso de pós-graduação, se nada não vale nada. Uma pessoa analfabeta, mas honesta, não analfabeta igual esse safado, uma pessoa analfabeta e honesta, ela vai desenvolvendo toda a sabedoria, mas ela nunca foi à escola. E era médico, era arquiteto, era advogado, era psicólogo, era economista, porque ele tinha todo o saber universal dentro dele. Então a escolaridade não tem valor nenhum. Agora, estudando, não seguindo essas atrocidades. Tem hora que eu tenho pena dos frequentadores de lá. Tem hora que eu tenho pena, mas tem hora que eu não tenho. Agora, os que estão aqui, que não vão lá, são piores. Que não são influenciados por ele e defendem ele. Não, a falar não briga. Ai, pro inferno. Tchau, meu amigo. Até a próxima. Semana que vem estamos aí.